Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um Tome Nota, e que bom que vocês estão aqui. Todas as semanas nós estamos aqui com o escritor ou escritora da lição da nossa revista Ensinando as Nações Jovens e comentando um pouco sobre a lição da semana. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da nossa irmã pastora Kelly, ela que é pastora auxiliar na nossa igreja sede e professora do nosso Instituto Bíblico de Anápolis, o IBA. Bem-vinda, pastora. Obrigada. Amém. Aqui, pastora, toda semana, como eu falei, a gente faz esse vídeo e a gente coloca aqui no YouTube e os nossos irmãos de todas as nossas congregações têm a oportunidade de ver esse comentário para auxiliá-los, né, na revista, na execução da nossa lição, da nossa revista, que está uma benção. Então, pastora, já vou aqui começando. Aqui a senhora começa falando sobre o Missio Dei, né? O Missio Dei. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é o Missio Dei e se somente pregar o evangelho. Se eu estiver pregando o evangelho, eu já vou estar cumprindo ele? Oi, Senhor amados, tudo bem? Então, vamos lá. Não se fala muito, né, sobre a Missio Dei, com exceção daqueles que acabam estudando um pouco a missiologia. Ou até a própria teologia às vezes não fala, mas como a gente é da área missiológica também, teológica e missiológica, é um termo muito comum que nós usamos. Missio Dei é uma expressão em latim que significa a missão do próprio Deus. Então, eu vou estar trabalhando o primeiro tópico falando o que é essa missão de Deus. Porque o que nós fazemos? Se eu olhar para o contexto bíblico, a missão de Deus, ele se revelar ao mundo. E aí, quando nós falamos assim, nós temos uma missão porque a missão não é nossa, é dele. A partir do momento que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ela já não é mais minha, ela é de Deus. E ele me chama, me salva com um propósito. Qual que é o propósito? Revelar realizar a missão que é dele, do próprio Deus. Então, a missão, aí que eu sempre falo. Então, eu não tenho opção de, eu quero não realizar. Não, se eu aceitei a Deus como o meu Senhor, através do seu Filho, Jesus, então, eu entendo que há um propósito para isso. Qual que é esse propósito? Realizar uma missão que não é minha, é dele. E aí, a resposta que eu dou a Deus, ao amor dele, né, que me encontrou, é realizar essa Missio Dei, a missão do próprio Deus. Então, eu não tenho opção em realizar ou não. Se eu entendi, eu preciso fazer isso. É muito simples. Então, é uma prática, né, da vida cristã. Revelar a Deus. Aí primeiro você falou para definir Missio Dei, certo? E aí você disse que se eu prego, eu estou realizando a Missio Dei. Uma das disciplinas que eu trabalho no seminário, que é a missão integral, e desde o Pacto de Lausanne, até antes do Pacto de Lausanne, né, teve outros encontros mundiais. O primeiro foi em Berlim, em 1955, depois vem Lausanne, 1974, e aí no primeiro ficou muito teórico, se falou muito em evangelismo, e já no Lausanne pensou mais na ação desse evangelismo, e vem essa discussão. Qual que é a discussão? Que para muitos, o anúncio, o querigma, é realizar a missão de Deus. E já tem uma ala, né, evangélica que acha que eu praticar as boas obras, fazer a ação social, eu estou fazendo a missão de Deus. E, biblicamente, o que a Bíblia nos diz? Que há uma integralidade. Eu preciso assistir o meu próximo na sua necessidade, e era essa a audiência de Cristo, onde Cristo chegava, se a necessidade era o anúncio, ele anunciava, se a necessidade era curar, ele curava, se a necessidade era alimentar, ele alimentava. Então, ele não colocava, não, você tem que pregar, não, você precisa assistir o homem na sua necessidade. Então, eu dizer que só anunciar eu faço a missão de Deus, ou só fazer a ação social, é quebrar aquilo que não se pode quebrar. A missão, ela é um todo.
Então, eu vou agir, a resposta dessa Missio Dei é a necessidade que eu estou ali. Então, eu ficar só pregando e não olhar para a necessidade do meu irmão, não é justo. Eu preciso matar a fome dele. Mas se eu só mato a fome e vou omitir aquilo que vai lhe proporcionar uma vida eterna, eu também estou errado. Então, não dá para dividir, dizer que a missão, e essa briga já vem há muito tempo, é só ação social ou só o anúncio. Na verdade, é a missão de Deus, é o anúncio, é a ação social, ela se completa. É eu chegar e de encontro à necessidade do meu próximo, do meu irmão. E não negligenciar nem na assistência, que seja física, emocional, psicológica, social, e nem negligenciar na questão do anúncio do evangelho. Aí nós falamos que é a relação vertical, né, com Deus, e a horizontal com o meu próximo. Ela é completa. Eu não sei se eu fiz foi bagunçar ou se clareou. Não, ficou claríssimo. Porque o professor gosta de falar muito, né? A gente está estudando aqui, para vocês que estão nos acompanhando, é a lição 11, né? E o tema é a responsabilidade social da igreja. E em tempos que nós estamos vivendo, e é algo muito presente, né, pastor? Então, assim, essa questão da responsabilidade social, e é muito importante a gente ter essa questão na mente. Não é só a questão do pregar também, que a gente está fazendo a missão de Deus. E eu queria, já falando aqui, as ações sociais realizadas pela igreja, elas podem ser vistas como assistencialismo para a comunidade, para as pessoas, ou não? Na verdade, Marcos, infelizmente, as ações que a igreja... Agora eu vou falar de uma forma geral. Claro que em todo ambiente nós vamos ter as exceções, mas de uma forma generalizada, as ações sociais que a igreja propõe, elas têm um caráter assistencialista, infelizmente. E o que seria esse assistencialismo? O assistencialismo é eu criar nas pessoas uma dependência daquela ação e não gerar nelas uma autonomia ou mudar a realidade social. Vamos pegar um exemplo, esse governo petista, né, os 16 anos aí de governo petista. Na verdade, muitas coisas que eles aplicaram, o nosso assunto não é política, mas como tem o muita coisa a ver, presidente né, pastora? anterior, Fernando Henrique Cardoso, ele é um assistente social, ele criou muitas vertentes, né, sociais para o governo. E a gente sabe que aquilo que um governo cria, normalmente ele materializa nos próximos. Então, muita coisa boa que o governo do PT criou, não criou. Eles só colocaram em prática aquilo que alguém lá atrás já havia pensado. E a gente vê uma característica muito forte desse antigo governo de criar obras assistencialistas. O que é isso? Eu não trato o problema, a raiz do problema. Eu vou de acordo com a consequência. Então, eu não mudo a realidade social das pessoas. Eu fico praticando obras de assistencialismo, que um auxílio gás, auxílio Bolsa Família, auxílio presídio, auxílio... É ruim? Não, são paliativos. Acode a pessoa naquela necessidade, mas ela não pode durar anos após anos. Pegando a igreja, nós trabalhamos muito com cestas básicas. Elas são importantes? São. Mata a fome de quem não tem que comer. Mas eu conheço histórias, por exemplo, pastores, alunos nossos lá compartilharam realidades das suas igrejas. Uma família onde tinha, né, se encontrou num momento de desemprego, aí começaram a pegar cesta básica. De repente, vira 1 ano, vira 2 anos, 3 anos, pai, mãe, filhos já início da juventude, todo mundo saudável, que poderia estar trabalhando, produzindo, estão vivendo de obra de assistencialismo. Então, é diferente. A ação social ela vai promover uma mudança, ela vai mudar não só a mentalidade, mas a realidade social da pessoa. E a obra assistencialista ela é uma ideia paternalista, né, de dependência. Eu faço algo por você, de maneira que amanhã você tem meio que uma obrigação de me dar um retorno.
Você fica refém daquela situação. E, infelizmente, a igreja ela cria essas obras assistencialistas e deixa as pessoas refém delas. Agora, nós temos os extremos, né, que a própria palavra de Deus nos fala, que são os órfãos, as viúvas, a criança não tem condições de se cuidar. A viúva, a pessoa mais idosa, também já perdeu as forças não tem como ingressar no mercado de trabalho. Então, são os extremos que a igreja precisa cuidar, sim. Mas, tirando esses extremos, criar obras de assistencialismo é meio que um desencargo de consciência e criar essa relação de dependência e não mudar a realidade desse membro. A gente precisa dar um passo maior, ir além. Dessa forma, a gente faz um bem muito maior, né, pastora, para aquela pessoa. Aqui em Goiânia, nós temos o Morada em Ação, da nossa rede de jovens Morada, e a gente tem essa questão de ajudar os irmãos e até pessoas não crentes com cestas básicas e tudo, mas acima de tudo a gente tenta e já conseguiu em várias situações empregos para essas pessoas, para que elas possam, né, conseguir trabalhar e se sustentar e a gente ter a possibilidade de aumentar mais, ajudar mais pessoas que estão realmente precisando, né? Naquele momento, e não ficar com essa obra de assistencialismo toda a vida. Exatamente. E a gente está chegando ao final, gente, se vocês não curtiram esse vídeo, já dá o curtir aqui, o like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Pastora, eu queria agora que a senhora falasse para a gente, tem um tópico que tem esse tema, o que é responsabilidade social? O que é, quando a gente vê sobre muito essa questão de responsabilidade, mas o que significa essa responsabilidade social quando a gente lê ela, o que significa para a gente? Que é a temática, né, da lição, que foi nos pedido falar sobre essa responsabilidade social. Como eu trabalho na própria lição, então a gente vai abordar que tem, né, a responsabilidade social, como a gente coloca, são práticas relacionadas a empresas, ligadas a ações específicas por pessoas físicas ou jurídicas, que o objetivo culminar de tudo isso é contribuir para uma sociedade mais justa, né, através de ações voluntárias, sempre pensando em fazer o bem ao próximo. Então, é uma responsabilidade social de toda a sociedade, de todos os segmentos, seja ele jurídico, legal, institucional, enfim. Então, a ideia é aquele que tem poder para agir, então, que ele faça algo, né, para mudar a realidade do cidadão, que transforme aquela realidade. Aí nós temos os poderes públicos, enfim. Além de tudo isso, nós temos o papel da igreja, que ela, dentro do aspecto sociológico, é uma instituição social, né? Nós temos aí o Estado, nós temos a igreja, que são instituições sociais. E a igreja, ela não pode, então, agir como se ela não tivesse poder para fazer algo, e ela tem. A própria palavra de Deus vai advertir que nós devemos fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem, Tiago diz na sua carta, e não faz, ele comete pecado. E aí o texto básico, né, que a gente usa para essa lição foi Isaías, capítulo 58. Porque ali Deus convoca, né, a nação de Israel através do profeta Isaías, porque eles estavam jejuando, né, se sujando de cinza, pano de saco, e toda uma prática religiosa. E Deus fala através do profeta Isaías, fala, olha, gente, esquece, não é esse jejum que eu quero que vocês façam. Vocês estão fazendo coisa aí achando que vocês estão me impressionando, e não estão. O que eu quero é que vocês pratiquem a justiça. É isso que eu quero. Que vocês deixem, o opressor deixe de oprimir, né? Que vocês desatem, né, as amarras da injustiça, né? Cuidem do órfão, cuidem da viúva. Então, eles não estavam entendendo. E eu vejo que não é muito diferente da gente hoje, que a gente acaba não entendendo aquilo que nós devemos fazer. Então, é responsabilidade, sim, né, social da igreja, ela se envolver com aspectos sociais. Ela não é chamada para cuidar só da alma. Né? Nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. A gente não é um monte de alma penada voando, vivendo no espírito.
Nós somos carne. Cristo, ele temporariamente deixou, né, a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou a Kenosis ali, e se humilhou, que é a tapenoses, e ele se fez homem, se fez carne. Então, Cristo, ele deixa esse estado, né, de espírito e se encarna, ele vive a carne. Nós estamos na carne e queremos viver no espírito. A gente quer fazer o caminho contrário que Cristo fez. E Cristo, ele encarna a mensagem, ele vive a mensagem. E nós precisamos seguir esse modelo de Cristo encarnacional, tá? Não é reencarnação, não, misericórdia. Encarnacional, encarnar a mensagem. Nós somos seres sociais, nós estamos dentro de uma cidade, dentro de um país, de uma geografia, de uma política, de uma cultura. Então, é responsabilidade social da igreja ela fazer algo, não só para os domésticos da fé, mas para aqueles que estão ali à sua volta, ter uma expressão no bairro, ter uma... Então, não dá para a igreja fingir que nada está acontecendo e que ela não tem que fazer nada, que ela está cuidando da alma do povo, do espírito do povo. Não. Aquelas pessoas que ali estão, não só como membros, mas que estão olhando para nós enquanto igreja do Senhor Jesus, tanto a igreja instituição quanto a igreja pessoas, que na verdade igreja ali no contexto do Novo Testamento são pessoas e não instituição, mas ela vem se institucionalizando ao longo da história da igreja. Nós temos que lembrar disso, que nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para viver como se a gente fosse só espírito. Então, a responsabilidade social da igreja tem a ver com isso, uma prática da justiça. Aquilo que está ao seu alcance, ela deve fazer, ela tem poder para fazer muitas coisas. Mas, para isso, ela precisa parar de olhar para ela mesma e achar que ela é o alvo do amor de Deus. Eu falei nisso numa aula sexta-feira de teologia prática. O tripé da teologia prática é diferente, a gente tem muito assim, Deus, igreja e mundo. Aí a teologia prática vai nos trazer uma outra consciência, que é Deus, mundo e igreja, porque Deus amou o mundo e não a igreja. A igreja é a parte do mundo que entendeu esse amor e já respondeu a esse amor de Deus. Mas Deus conta com a igreja para que ele, né, possa ser revelado ao mundo. Então, nós temos assim uma tremenda responsabilidade, não só social, mas aqui a gente específico está falando da responsabilidade social da igreja, da prática da justiça, de matar a fome de que tem fome, de livrar o oprimido, de trazer a consciência ao opressor, a cuidar do órfão, da viúva, envolver em aspectos, né, em segmentos diferentes da sociedade, tanto, não é que ela vai ser militante numa política, não, numa causa, a causa dela é Cristo, mas ela precisa militar, né, lutar, sim, por essa justiça. Se for na política, ela vai abrir a voz dela na política, se for na cultura, ela vai abrir, ela é uma voz profética. E ela precisa ser essa voz em meio à cultura, política, geografia, sociedade, onde ela estiver. Porque se ela se calar, até as pedras vão clamar. Então, é essa a ideia. Eu acho que eu estou falando muito e não estou falando nada, ou eu estou falando? Ficou ótimo, pastora. Ficou extraordinário. Eu vou e venho. A gente ficaria aqui, eu acho que o resto do tempo, aqui umas 3, 4 horas direto, só ouvindo a senhora falando, porque falar de Deus é muito bom, né, pastor? É extraordinário. E essa revista que nós estamos estudando esse trimestre, A Igreja e a Cidade, tem feito com que muitas pessoas olhem diferente sobre a questão da responsabilidade na nossa cidade, na comunidade onde a gente está vendo em vários aspectos. Aqui a gente está vendo sobre a questão responsabilidade social, a gente já falou sobre a questão política e tantos outros pontos que às vezes a gente negligencia porque por causa de situações, por causa do questão religiosa, porque nós não podemos nos envolver e tal e tal. E essa lição, essa revista, com todas essas lições, tem nos ajudar a quebrar e mudar a nossa mente referente a isso. Isso é muito importante. Eu dei aula, acho que foi da lição 3. Eu não estou lembrada do nome dela. Você está com a... Tô sim. Eu vejo aqui para a senhora agora. Olha aí, por favor. Acho que foi da 3 que eu dei aula para os jovens aqui na sede. A lição 3, A Verdadeira Política, foi o pastor Hamilton, que inclusive é vereador aí em Anápolis, que deu. Não, mas não foi essa, não.
Foi outra. Eu não lembro o nome dela. Eu não estou com a revista aberta aqui. Falava sobre o quê? Olha a 4 ou a 2, por favor. Que foi uma A das 2, primeiras. dupla cidadania do cristão Não, em todas as... A 4, o cristianismo e as desigualdades sociais. foi essa. A Cristianismo e as pastora Joana Dark. Não, pastor Eberson, na verdade. Foi o pastor Everson, isso. Eu gostei, achei muito coerente as colocações dele. E no dia que eu estava dando a aula, tinha uma assistente social e ela quis abrir. Eu falei, calma, eu escrevi sobre isso e já me convidaram para dar aula desse assunto, então nós não vamos abrir ele hoje, eu só vou pincelar. Ela ficou maluca, mas... Eu falei, volta então, aí, dia 13, não é? É 13 que vai cair a lição? É dia 13, exatamente, dia 13. Uhum. Aí eu olhei e falei, ó, dia 13, vem na aula, inclusive ela é aluna nossa agora no IBA, ela começou, falei, vem que a gente vai falar só sobre esse assunto, senão a gente iria desviar naquele momento. Então, igual você está falando, essa temática foi muito bem escolhida, foi muito bem contextualizada. E já há alguns anos no seminário, todas as disciplinas da área missiológica estão comigo, e uma delas é a pastoral urbana, que ela vai falar sobre isso, né? Da igreja sair dela e olhar para a cidade, ela ser relevante onde ela está, para o bairro, para a cidade, que é a temática central, a vocação da igreja, né? Junto ali com a cidade. Exatamente. E a gente esquece. Pastora, muito obrigado, a gente está chegando ao final. A senhora deixa aí suas considerações finais para quem vai ministrar essa aula, para quem vai assistir essa aula em suas igrejas. Dê uma consideração final, um conselho aí para o pessoal. Nessa última parte da lição, criaram um título para ela e que, na verdade, não é o título original. Depois eu até conversei com o pastor Elias Garcia, por isso eu tenho essa liberdade de falar. Na verdade, era uma conclusão. Eu sou daquelas assim, pastor, o senhor mudou minha lição, o senhor mudou o título, Ele, perdão, pastora. Aí, na verdade, é uma conclusão, porque ele fala que a prática do... Como é que ele chama? Último tópico, aí, no final, prática do amor verdadeiro. Isso, ele chama da prática do amor verdadeiro. Eu ainda falei, mas eu não vim falando de amor, eu vim falando de justiça, que é a conclusão, né? E essa consideração final está nessa parte final aí, que é essa ideia, nós entendermos, né, que as nossas ações, que é o que eu coloco na lição, agora eu abri ela aqui na tela, devem ser em favor daqueles que mais precisam, né, os levando a uma transformação social, física, psicológica, emocional, espiritual, é que vamos ser tão conhecidos como os discípulos de Jesus Cristo, né? Nós somos seguidores e Cristo falou, os meus discípulos serão conhecidos pelo o amor na ação e não na verbalização. E o meu desejo... Na linha. E o meu desejo que, para os professores, aqueles que vão ministrar, é que, antes, né, deles ministrarem, que eles também sejam impactados com essa lição, né, e tenham uma nova compreensão ou um novo olhar para a responsabilidade social da igreja, para que eu sei que ele tendo esse novo olhar, ele passar essa mensagem, essa ideia aí, ele vai tirar de letra, né? Porque às vezes a gente dá uma lição assim, porque alguém escreveu, e eu fui convidado para dar, e que isso seja mais do que apenas uma lição do que alguém escreveu, mas que seja algo que realmente venha mudar a cosmovisão dele em relação ao papel da igreja, onde ela está plantada, onde Deus ali colocou. Né, que ela se veja como responsável, que essa convicção seja mudada no coração do professor para que ele ministre isso para os alunos, né, aqueles que vão estar ali ouvindo e compartilhando. Amém. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Muito obrigado, pastora, mais uma vez. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Muito obrigado por contribuir com mais essa lição aqui. Tenho certeza que muita gente, todo mundo, na verdade, que lê, será ministrado de forma poderosa sobre esse assunto. E, pessoal, se você... Muito obrigado mesmo, viu, pastora? Se você... Aí, já vamos encerrar? Já estamos caminhando para o encerramento. A senhora quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer e dizer que é uma honra, foi uma honra ser convidada para escrever.
É uma honra poder estar aqui no canal de vocês, que eu nem sabia que existia, coisa chique. Aí, ontem, quando você me procurou, eu falei, coisa diferente, né? Mas legal, que é esse momento, né, das redes sociais, ampliou a comunicação muito com aqueles que estão longe. E a gente acaba que aumenta o alcance também. Então, é uma alegria, né, poder estar compartilhando com pessoas que a gente não conhece, mas que, de alguma forma, né, o Espírito Santo usa essa ferramenta para a gente ir até eles através aqui das redes sociais. Amém, pastor. Eu tenho certeza que todos vão ser abençoadíssimos por essa lição, por esse mais um Tome Nota, e que o Senhor Jesus Cristo te recompense cada vez mais e abençoe em tudo aquilo que a senhora fizer, tá bom? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todo mundo aí nos grupos de WhatsApp, todas as pessoas. Tenho certeza que eles vão ser muito edificados. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo Tome Nota. Tchau, tchau.